Você já teve um dia onde fez tudo, resolveu tudo, não parou por um segundo e na hora de dormir bateu aquela sensação estranha de Que nada avançou de verdade? isso tem um nome, não é preguiça, não é falta de disciplina, é esforço sem direção. E ele é mais traiçoeiro do que a preguiça, porque pelo menos a preguiça você reconhece. O esforço sem direção te engana. Ele te dá a sensação de que você está construindo algo enquanto você está só se movendo. E o pior, quanto mais energia você coloca nisso, mais difícil fica de parar e perguntar: para onde eu estou indo? Nesse vídeo eu quero te mostrar a diferença entre esforço que acumula e esforço que evapora, porque os dois cansam igual, mas só um te leva a algum lugar. Pensa num hamster na roda. Ele não é preguiçoso, ele não está parado. Ele corre, se esforça, respira fundo, vai até o limite. E no fim do dia, está exatamente no mesmo lugar onde começou. Parece absurdo quando você olha de fora, mas olhe de perto para sua semana. Quantas horas você passou apagando incêndio em vez de construir algo? Quantas tarefas você fez que, se sumissem amanhã, não mudariam nada no resultado final? Quantas vezes você foi para a cama cansado, mas não satisfeito? Ocupado e produtivo não são a mesma coisa. E a sociedade misturou tanto esses dois conceitos que hoje a gente sente culpa quando não está atarefado, como se a agenda cheia fosse prova de valor, como se o cansaço fosse medalha. Não é. Cansaço sem avanço é só desperdício com uma narrativa bonita por cima. O problema não começa na execução, começa antes. Começa na ausência de uma pergunta que a maioria das pessoas nunca para fazer antes de agir. Isso realmente importa? Isso move o que precisa ser movido? Sem essa pergunta, você vira um sistema muito eficiente, executando as coisas erradas com perfeição. E aí, não é falta de esforço o seu problema, é excesso de movimento na direção errada. Existe uma cena clássica dos filmes de guerra. O soldado está no campo, munição sobrando, atirando sem parar. Barulho, fumaça, adrenalina. Parece que está fazendo muito, mas ele está atirando no escuro, sem alvo, sem intenção, só gastando bala. O arqueiro é o oposto disso. Ele para, respira, fecha o olho, sente o vento e solta uma flecha, só uma, que chega exatamente onde precisa chegar. Menos ação, mais precisão. Resultado maior. Isso é que o esforço inteligente parece na prática. Mas tem um detalhe que ninguém fala. Para o arqueiro acertar, ele precisa saber onde está o alvo antes de puxar a corda. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas faz o movimento contrário. Age primeiro e fica torcendo para aparecer um resultado no caminho. Trabalha muito, tenta muito, mas não sabe exatamente o que está tentando construir. E aí entra a pergunta que separa quem avança de quem só se movimenta. O que eu estou fazendo agora? Isso me leva para onde eu quero chegar? Não para onde seria legal chegar, mas para onde os outros estão indo, para onde você decidiu que quer ir. Se a resposta for sim, vai fundo, sem culpa, sem freio. Se a resposta for não, ou pior, não sei, você não tem um problema de esforço, você tem um problema de clareza. E clareza não vem de trabalhar mais, vem de parar, pensar e escolher antes de começar. Direção não é um dom, não é algo que algumas pessoas têm e outras não. É uma decisão. Uma decisão que acontece antes da primeira ação e que muda tudo que vem depois. No começo, você não vê diferença. Duas pessoas saem do mesmo ponto, no mesmo dia, com a mesma energia. Uma corre muito, a outra com direção. Nos primeiros dias parecem iguais, nos primeiros meses ainda é difícil distinguir. Os dois estão cansados, os dois se dedicam, os dois têm histórias de esforço para contar, mas o tempo é implacável e ele revela tudo. Pense numa árvore, duas sementes plantadas lado a lado. Uma foi plantada em qualquer lugar, só para ocupar espaço. A outra foi plantada com intenção. O solo certo, luz certa, a profundidade certa. No primeiro mês, as duas brotam, parecem iguais, mas as raízes de uma estão se aprofundando, se conectando, se preparando para crescer de verdade. E as raízes da outra estão apenas existindo. Anos depois, uma é sombra, a outra é galho seco. Exatamente isso que acontece com esforço sem direção no longo prazo. Porque esforço inteligente tem uma propriedade que a maioria subestima. Ele acumula. Cada ação carrega informação para a próxima. Cada decisão direcionada abre uma porta que o esforço aleatório nunca encontraria. É como os juros compostos, não no dinheiro, mas na vida. Pequenas escolhas certas, repetidas com consistência, criam uma distância que um dia se torna impossível de fechar.
E o lado cruel disso? Quem ficou na roda do hamster por anos, cheio de esforço, cheio de histórias, cheio de cansaço. Um dia olha para quem construiu com direção e pensa que aquela pessoa teve sorte, teve talento, teve uma oportunidade que ele não teve. Não foi sorte, não foi direção aplicada antes, quando ninguém estava olhando. Então, deixa eu te fazer uma última pergunta e quero que você responda de verdade, não para mim, para você mesmo. O esforço que você está colocando hoje, daqui a 5 anos, ele vai ter virado raiz ou vai ter virado poeira? Porque você ainda tem tempo de escolher, mas essa janela não fica aberta para sempre. Deixa eu resumir o que a gente viu hoje, não como revisão, mas como escolha. Você pode continuar sendo hamster, cheio de energia, cheio de movimento, agenda lotada, sempre ocupado. E vai ter gente ao redor que vai te admirar por isso, porque ocupado parece produtivo, cansado parece dedicado, mas vai saber, lá dentro, que o lugar onde você deita é o mesmo de onde você levantou. Ou você pode ser o arqueiro, que para antes de agir, que faz a pergunta difícil antes de gastar energia, que às vezes faz menos, mas cada coisa que faz carrega intenção, direção, peso real. A diferença entre os dois não está no quanto se esforçam, está no que fazem antes de começar. E isso é uma habilidade, não é personalidade, não é dom, não é algo que você tem ou não tem, é algo que se pratica. Toda vez que você para por um segundo antes de agir e pergunta isso importa de verdade, você está treinando esse músculo. Pequeno gesto, impacto enorme no longo prazo. Então, o desafio que eu te deixo é simples e ao mesmo tempo o mais difícil que existe. Antes da próxima tarefa, antes do próximo projeto, antes da próxima semana, pare e respira. E pergunte: isso é esforço que acumula ou esforço que evapora? Se você conseguir fazer essa pergunta com honestidade consistentemente, você não vai precisar trabalhar mais, você vai trabalhar diferente. E diferente, com direção, vale mais do que, o que o dobro de qualquer intensidade sem destino. Obrigado por ter ficado até aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que está correndo muito e chegando pouco. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje.